Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, ontem a Secretaria de Educação, através da Metropolitana B, publicou uma instrução, informativa, um informativo chamado Instrução Complementar 2 SGP Gabinete. Pode olhar que a data é 23 de outubro de 2023 e está tirando muitas dúvidas aí dos candidatos, inclusive aqui do canal de Educação, que andou fazendo interpretações equivocadas no tocante à questão da educação especial. Ontem mesmo eu fiz um vídeo comentando sobre essa situação e citando bem próximo aqui na folha 5 deste informativo, o disposto aqui, como está na tela para vocês aí nesse momento. Podem verificar aí. Eu vou até fazer questão de marcar aqui, essa informação, porque o mais importante é que está aqui, Veja bem, pessoal, conforme o parágrafo 9º do artigo 13, o tempo exercido como professor de educação básica, na função de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas na sala de recursos, só poderá ser computado para estas funções. Veja bem que nós temos agora estas funções, não sendo possibilitado seu cômputo para nenhum outro cargo. Essa informação aqui, ela é fundamental, porque nós temos aqui, só poderá ser computado para estas funções, ou seja, a função de apoio à comunicação e também a função de professor de apoio, sala de recursos também, Então, veja bem, essa que é a grande questão, porque isso de fato vai de encontro, aquilo que está exposto lá, muito especialmente no seu parágrafo 8º, quando diz assim, o tempo exercido no ensino regular não poderá ser computado para a função componente curricular de conhecimento de educação especial, isso é claro, isso é fato, mas olha o parágrafo 9º, como está dito, como está no texto da 4920, a resolução que trata sobre a convocação do pessoal do magistério. Ela diz o seguinte: o tempo exercido como professor de educação básica na função de apoio à comunicação, linguagens e tecnologias assistivas e na sala de recursos poderá ser computado em qualquer uma das funções. Então, esse tempo pode ser usado tanto na função de apoio à comunicação, como também na sala de recursos. Então faltou aqui, talvez ao legislador, um pouco mais de detalhamento, em relação a essas falas aqui, porque quando você coloca aqui, só poderá ser computado para estas funções, está mais claro, não sendo possibilitado seu compra para nenhum outro cargo, ou seja, está claro que se é só para essas funções aqui, ou seja, sala de recurso e professor de apoio, aí você vai usar o tempo da educação especial, pessoal? Então, está muito certo de que não pode usar para sala de aula como regente de turma, pessoal? Ou regente de aulas mesmo, vamos colocar dessa forma aqui. Então, tempo de apoio somente para professor de apoio, para função de apoio ou para a função de quem atua aí na sala de recursos. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Bom, eu vou voltar aqui também numa observação importante, que está sendo dúvida aí, na verdade, por parte dos candidatos, e eu vou apresentar a cena 3 aqui, que é essa aqui, As pessoas estão me perguntando aí, como é que fica a situação daquele servidor, porque agora é por SRE, e como eu fiz um vídeo anterior, comentando aí, de candidatos que antes faziam inscrição para Metropolitana B, Belo Horizonte, Metropolitana B, Contagem, não era assim que funcionava? Hoje, pessoal, eu tenho problematizado isso aí com a Secretaria de Educação, mandei uma mensagem para eles, e a pergunta está aí, prezados, bom dia, gostaria de informações sobre a aquisição de uma segunda designação, valendo-se da mesma classificação, na mesma função, por SRE. O servidor poderá concorrer para 2 cargos, valendo-se da mesma classificação por SRE. Ele poderá assumir um outro cargo na mesma SRE e na mesma função, valendo-se da mesma classificação, ou ele não poderá concorrer se já tiver um cargo na SRE pela qual fez a inscrição. Bom, o que acontece? O setor responsável, que é a Diretoria de Gestão de Pessoal do Sistema Educacional, que é a DIGEP, através da Superintendência de Gestão de Pessoas e Normas e da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, me respondeu. E eles colocaram assim: bom dia, segundo a Resolução 4920/2023, artigo 3º, está dizendo o seguinte, olha o parágrafo 5º. A inscrição efetivada para a SRE permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as unidades de ensino,
localizadas na sede e nos distritos dos municípios pertencentes à SRE, exceto aquelas que seguirem normatização específica. Aqui nós estamos nos referindo, por exemplo, a quilombola, indígena, né? Campo, entre outras situações, socioeducativo, prisional, a PAC, né? Então, são normatizações específicas aí. Por outro lado, continua o texto dizendo o seguinte, ó, no parágrafo 6º, as inscrições efetivadas vinculadas às superintendências regionais de ensino metropolitana A, B ou C permitirão ao candidato concorrer às vagas para as unidades de ensino do município de Belo Horizonte, circunscritas exclusivamente à respectiva regional escolhida no ato da inscrição. Aí eles dizem o seguinte, é onde a gente vai entender o texto, ou seja, o candidato poderá concorrer à vaga para metropolitanas diferentes. Então, veja bem, pode ter 2 cargos na mesma metropolitana? Pode. Só que tem um detalhe, a prioridade é do outro candidato que ainda não pegou designação. Isso está valendo, pessoal. Então, o que o legislador está falando, que a DIGEP, né, está falando aqui para a gente, é que a regra é, você vai pegar na SRE um cargo e vai pegar em outra SRE outro cargo. Esse é o entendimento que eu estou tendo aí. Coloca nos comentários aí se você entendeu dessa forma. Mas está claro aqui o seguinte, ó, ou seja, o candidato poderá concorrer à vaga para metropolitanas diferentes. Então ele pode pegar uma metropolitana A, depois ele pode concorrer para uma metropolitana B, né? Ou ele pegar na C e pegar na B, né? Então essa que é a grande questão aí que a gente está trazendo. E se o candidato já tiver usado da sua classificação, na sua função, já pegou uma vaga, e ele quer concorrer na mesma superintendência regional de ensino, apesar do texto aqui não estar dizendo, né? Eu vou interpretar dessa forma. Porque antes nós tínhamos aí, no artigo 25 da 4784, uma resolução de 2022, essa resolução falava que o candidato ele poderá concorrer na mesma função para fins de pegar uma segunda convocação, somente se no momento utilizando a mesma prioridade, a mesma função, a mesma classificação, né? Se no momento da convocação não tivesse presente outro candidato inscrito no município, né? E que ainda não tivesse ali pego vaga, vamos dizer assim, naquele município. Então a prioridade era de quem ainda não estava inscrito, habilitado, tudo certinho, mas estava ali no município sem designação. A prioridade é essa. Fato é que ainda está um pouco nebulosa, né, vamos dizer assim, essa informação. Então a gente faz esse tipo de interpretação, ou seja, não mudou nada em relação ao anterior, ao passado. Embora a resolução atual 4920, em nenhum momento eu percebi na 4920 esse tipo de situação. Se você pesquisar na 4920, por exemplo, tratando sobre, vamos falar aqui, essa questão aí da segunda convocação, você não vai achar essa informação lá, porque não tem. Não tem essa informação de segunda convocação, de prioridade em relação ao processo de convocação. Então, essa é uma questão que a gente está tratando, né, e vamos dizer que um tanto quanto polêmica e que precisa também de uma orientação da Secretaria de Educação. Talvez valha a pena mandar para a Secretaria, né, pessoal, uma mensagem e perguntar para eles lá o que está acontecendo. Então, para encerrar essa fala aqui, nesse primeiro momento, olha só, o candidato poderá concorrer à vaga para metropolitanas diferentes. E a pergunta que eu faço é em relação a uma segunda convocação, tá, pessoal? Uma segunda designação. Já tem um cargo o candidato, ele quer concorrer a uma segunda, e aí a pergunta que eu faço é se ele pode assumir esse cargo na mesma SRE, se ele pode concorrer para 2 cargos valendo da mesma classificação por SRE, poderá assumir um outro cargo na mesma SRE, na mesma função, e eles estão dizendo aqui que o candidato poderá concorrer à vaga para metropolitanas diferentes. Então isso aqui é um ponto que eu quero destacar para todos vocês, porque de fato, né,
a gente ainda tem essas dúvidas aí. Mas aí vem aqui, né, pessoal, a instrução complementar número 2, ela que foi está datada do dia 23 de outubro de 2023 e que vai tratar também sobre orientações e procedimentos referentes ao uso do tempo de serviço disposto na Resolução 4920 de 2023 para fins de inscrição na rede estadual de ensino. Então é muito importante pedir para que vocês divulguem esse vídeo para os colegas. Eu vou deixar essa instrução complementar também na descrição do vídeo para que você possa fazer o download e tirar todas as suas dúvidas. Mas ela está falando aqui, pessoal, sobre o tempo de serviço. Já começa fazendo uma observação em relação ao tempo de serviço. Aquela data de corte, né? 30/6/2023, nós já tratamos sobre isso em vídeos anteriores. E aí, dizendo também que é o tempo de serviço na rede estadual de ensino de Minas Gerais. É o que diz aqui o artigo 13. Lembrando, pessoal, na mesma função no componente curricular, na área de conhecimento do curso, para o qual o candidato inscreveu-se, né, devendo comprová-lo no ato da convocação temporária. Agora vem aqui, desde que o tempo de serviço exercido pelo professor nos componentes curriculares das áreas do conhecimento, ele poderá ser computado em sua totalidade para inscrição na área de conhecimento correlatas. Vamos ficar atento nisso aí. Qualquer dúvida, pode mandar pergunta para a gente. Na medida do possível, a gente vai respondendo, tá, pessoal? O tempo de serviço exercido na área do conhecimento composta por mais de um componente curricular poderá ser computado em sua totalidade para inscrição nos componentes curriculares específicos. Então, aqui, isso é um detalhamento, né, pessoal? Então, tem exemplos aqui para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. E aí eles colocam assim, ó, inscrição para áreas do conhecimento, né? E vai dizer assim, ó, o tempo de serviço exercido na área do conhecimento de linguagens, por exemplo, ele pode ser computado para inscrição nos componentes curriculares de língua portuguesa, arte, língua inglesa ou educação física, conforme a matriz curricular. Desde que o candidato, no ato da convocação, apresente a habilitação legal para o componente curricular no qual concorre. Então, nós estamos falando aqui de uma área do conhecimento, que é linguagens, e aí nós destacamos aqui alguns componentes curriculares, língua portuguesa, arte, língua inglesa ou educação física. Agora, tem que comprovar essa habilitação no ato aí da convocação. O disposto no item se aplica a todas as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares, conforme dispostas na matriz curricular vigente. Detalhe: matemática e suas tecnologias. O candidato ele poderá utilizar o tempo de serviço exercido nesta área para inscrição no componente curricular de matemática ou na área de conhecimento, desde que o candidato também, da mesma forma que o primeiro item aqui, apresente a habilitação legal. No caso de ciências da natureza e suas tecnologias, onde o candidato poderá utilizar o tempo de serviço exercido na área do conhecimento para inscrição no componente curricular ciências, biologia, física e química, ou na área do conhecimento também, desde que o candidato apresente a habilitação legal. Aí eles deram alguns exemplos aqui. Vamos lá apresentar para vocês nesse momento aí. Tem um caso aqui de um professor que tem 145 dias em quaisquer dos componentes na área do conhecimento, as ciências humanas. Ele poderá computar esse tempo para inscrição na respectiva área do conhecimento, bem como utilizá-lo para inscrição nos componentes curriculares de, olha aqui, pessoal, geografia, história, sociologia ou filosofia. Agora, detalhe, desde que o candidato apresente a habilitação legal para o componente no qual se inscreveu. Assim, o tempo de serviço exercido na área do conhecimento, ele poderá ser computado para inscrição no componente curricular. Então, veja bem, área do conhecimento, linguagens, né, pessoal? Ou matemática, ele colocou aqui, ó,
língua portuguesa, matemática, física, biologia, artes, né? Bem como para a área do conhecimento desejada, linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Então, o tempo de serviço exercido na área do conhecimento, ele poderá ser computado para inscrição no componente curricular, tá, pessoal? Bem como para a área do conhecimento desejado. Aí nós temos outro exemplo aqui, ó. É um professor que tem 250 dias no componente curricular de língua portuguesa, poderá computar este tempo para inscrição no componente curricular língua portuguesa e para a inscrição da área do conhecimento de linguagens. Beleza, pessoal? Tranquilo. Outra observação é em relação à inscrição para atuar na educação integral. No artigo 13, está dizendo o seguinte: será considerado tempo de serviço para fins de inscrição de que trata esta resolução aquele exercido na rede estadual de ensino de Minas Gerais até a data de corte, tá, pessoal? Na mesma função, componente curricular, área de conhecimento, curso para o qual o candidato inscrever-se, devendo comprová-lo no ato da convocação temporária, desde que, vamos lá, primeiro, o tempo de serviço exercido será computado na inscrição em conformidade com a tabela de conversão do manual do secretário. Isso que nós já fizemos um vídeo, nós explicamos para vocês. No item 3 aqui está assim, ó, quando exercido na mesma admissão para mais de um componente curricular com número de aulas igual ou superior a 5, ele poderá ser computado como tempo total para cada componente curricular. Então, se for igual ou inferior a 5, tá, pessoal? Vou marcar aqui, ó, igual ou inferior a 5, ou superior a 5, né? Igual ou superior a 5, poderá ser computado como tempo total para cada componente curricular. A observação diz: caso o número de aulas seja inferior a 5, o tempo será computado proporcionalmente nos termos do manual. Tá, pessoal? Então, igual ou superior a 5, pode ser computado como tempo total. Se for inferior a 5, manual do secretário escolar. Tranquilo? Assim, o tempo de serviço exercido exclusivamente na educação integral, ele é computado apenas para a educação integral. Isto é, tempo exercido na função de PEB para atividades integradoras, itinerários formativos para a seguinte inscrição. Aí tá assim, ó, modalidade de ensino, educação integral. Grupo de funções, professor de educação básica para atuar. Aí, pessoal, tá aí, ó. Tá lá na inscrição essas informações aqui. Qualquer coisa, para o vídeo e faz a leitura. Mas tá aí, ó. Nós estamos tratando de educação integral, é o tema aqui, a inscrição para atuar na educação integral. E aí nós temos a modalidade de ensino, educação integral. Tá dando exemplo. Grupo de funções, professor de educação básica, PEB para atuar na educação integral como regime de aulas, dos componentes curriculares dos itinerários formativos, das atividades integradoras do ensino fundamental, do ensino médio em tempo integral, do ensino médio profissional, do componente curricular projeto de vida nos anos finais do ensino fundamental na educação especial. Função: professor de educação básica, atividades integradoras, projeto de vida na educação, né, da educação especial, itinerários formativos. Né? E aqui nós temos um outro exemplo dentro dessa perspectiva aqui de educação tempo integral. Professor atuou exclusivamente na mesma admissão, nos componentes curriculares das atividades integradoras itinerários formativos. Então ele atuou exclusivamente na mesma admissão. Ele poderá utilizar este tempo para se inscrever apenas nas atividades integradoras, nos itinerários formativos, não sendo o tempo comportado nas disciplinas de formação geral básica ou nos componentes específicos da educação profissional. Dá um exemplo. O professor, vocês entenderam aqui, pessoal? Então aqui, ó, o professor atuou exclusivamente na mesma admissão.
nos componentes curriculares das atividades integradoras e itinerários formativos. Ele poderá utilizar esse tempo para se inscrever apenas nas atividades integradoras e itinerários formativos, não sendo o tempo computado nas disciplinas da formação geral básica ou nos componentes específicos da educação profissional, por exemplo. O professor possui 146 dias de efetivo exercício no componente curricular de inovação. Matemática. Esse tempo somente poderá ser utilizado para inscrição nas atividades integradoras e itinerários formativos. Tá, pessoal? Então ele tem 146 dias de efetivo exercício no componente curricular de inovação matemática. Vou marcar aqui para vocês aqui, ó. Ele só pode usar esse tempo para inscrição nas atividades integradoras e itinerários formativos, não sendo permitido o uso do mesmo para concorrer aos componentes curriculares da formação geral básica. Pessoal, é complicado. Veja que, nesse caso, o professor atuou exclusivamente em um componente curricular das atividades integradoras e itinerários formativos. Então, todo o tempo deverá ser utilizado apenas para concorrer aos componentes curriculares das atividades integradoras formativas. Tranquilo? Salientamos que as unidades de ensino deverão observar o artigo 13, parágrafo 3º da Resolução 4920 de 2023 para a emissão da contagem de tempo. Então, as unidades de ensino têm que observar o artigo 13, parágrafo 3º da Resolução 4920 de 2023 para a emissão da contagem de tempo. Né? E aí, pessoal, seguindo aqui, para os casos que o professor, na mesma admissão, atuou em componentes da formação geral básica e componentes curriculares das atividades integradoras e itinerários formativos, presta atenção que nós temos uma informação para vocês. O professor, um exemplo 4, atuou com componentes curriculares da formação geral básica e componentes curriculares das atividades integradoras e itinerários formativos na mesma admissão. Vamos lá. O professor que atuou na admissão 1 com 5 aulas, sendo 3 aulas de língua portuguesa, uma aula de cinema, uma aula de literatura e criação literária, será computado o total de dias proporcional aos componentes das atividades integradoras e itinerários formativos da educação integral, quanto para o componente da formação geral básica língua portuguesa, desde que o candidato apresente habilitação legal para os componentes curriculares. Não poderá haver soma dos componentes curriculares dos itinerários formativos para fins de contagem de tempo. Então não pode haver soma dos componentes curriculares dos itinerários formativos para fins de contagem de tempo. E aí, pessoal, não se pode somar uma aula de cinema com uma aula de literatura e criação literária para totalizar 2 aulas. Salientamos que as unidades de ensino, elas deverão observar o artigo 13, parágrafo 13, novamente, né, para a emissão de contagem de tempo. E conforme descrito no artigo 12, aí umas observações que eles fazem, já está encerrando o documento, vai dizer o seguinte: o tempo de serviço apresentado, exercido até 30 de 6 de 2014, deverá ser analisado e validado pelo candidato ou corrigido se for o caso. Tranquilo. Se houver correção do tempo, no ato da convocação temporária, será exigida do candidato a apresentação do original e da cópia da certidão de contagem de tempo. Então levem original e cópia da certidão de contagem de tempo, se houver, pessoal, correção desse tempo, que será autenticada pelo servidor responsável pelo recebimento, sendo retida para comprovação e arquivada na pasta funcional. Isso é tranquilo. No item 3, nós já falamos sobre educação especial, que só pode ser usada para 2 questões, né? 2 funções. Pode ser usada função de apoio ou sala de recurso. Fato. E o tempo exercido como coordenador do novo ensino médio deverá ser computado nas atividades integradoras, itinerários formativos,
sendo aplicado o disposto no item 1, né? Aí no caso 2, inscrição para atuar na educação integral, quando se tratar de mais de um componente curricular na mesma admissão. É importante eu lembrar vocês, mais uma vez, sobre essa fala aqui, né, lá da DIGEP, sobre aquela provocação que eu havia feito em relação a concorrer em duas convocações na mesma SRE, e a DIGEP respondeu o seguinte, ó, o candidato poderá concorrer à vaga para metropolitanas diferentes. Tá, pessoal? Para efeitos de uma segunda convocação aí. E aí eu aguardo a orientação da secretaria, se valendo-se da mesma classificação, se valendo-se da mesma situação, conforme regras da resolução 4784/2022, que trata sobre segunda convocação e que muitas vezes não é respeitada aí por muitas autoridades que designam. É preciso deixar claro isso para vocês. Aliás, muita reclamação nos processos de convocação, e esses processos também, da mesma forma, de recurso, são fracos, são falhos, para não falar outra coisa, para não falar que é indecente. Tá? Que a palavra às vezes é essa mesmo que tem que ser usada, me desculpem aí, mas a palavra é essa, é indecente o que acontece com candidatos aí nas convocações, que são lesados. E por isso que a gente fica aqui, às vezes, quebrando a cabeça e fazendo esse tipo de interpretação, na maior parte das vezes assertivas, outras aqui equivocadas, e aí precisa de instrução, pessoal, instrução complementar por parte da Secretaria de Educação, porque tem que emitir não é uma instrução, não. Tem que fazer 1, 2, 3, 4, porque ninguém entende. É interpretativo, cada metropolitana trabalha de um jeito. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? Você vai numa metropolitana de um jeito, você vai numa outra metropolitana de outro jeito. A lei é igual para todos, mas cada um trabalha de uma forma. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui, pessoal, se não é assim que acontece. E agora era um ótimo momento, por exemplo, para nós fazermos aí uma videoconferência no canal Estúdio Educação, tratando sobre as dúvidas dos candidatos no processo de inscrição e convocação. Agora era uma ótima hora do Estúdio Educação fazer uma live, por exemplo, com as autoridades que representam a pasta aí, para tirar todas as dúvidas dos servidores no tocante à inscrição e convocação de candidatos. Porque muita dúvida fica. Então nós vamos ficar nesse teletrabalho, né? Nesse bombardeio aí de e-mails, nessa troca exagerada de e-mails, e muitas das situações não estão sendo resolvidas. E aí gera todo tipo de desconfiança e dúvida no processo. E conversa em WhatsApp, grupos e canais de comunicação, porque ninguém sabe nada. As pessoas interpretam e dependem de alguém para poder informar. Até alguém aparecer e emitir uma instrução complementar com um detalhamento da situação. Então essa que é a questão. É preciso criar regras mais claras. As leis, elas são objetivas, mas parece que elas são feitas, igual uma vez eu escutei na Assembleia Legislativa, é feita para ninguém entender. A lei é feita para ninguém entender. Essa que é a verdade. Aí cada um faz de um jeito. Aí o inspetor de escola interpreta de um jeito, outro inspetor interpreta de outra maneira. Uns autorizam a convocação, outros não. Tá certo, pessoal? E é isso. E não é culpa do inspetor, não. É falta de, sabe de quê, pessoal? De treinamento. Porque é igual andam falando por aí, os panfletários, né? Panfletários, planilheiros. Porque é isso que muitos aí estão se transformando, né? Manda mensagem o tempo todo para isso, panfletagem. E preenche planilha o tempo todo, planilheiro. Essa que é a grande questão. E aí a gente precisa de informação. Porque eu chamo essa troca de e-mails aqui, isso não é comunicação, isso aqui é panfletagem. Tá certo, pessoal? Isso aqui é panfletagem. Porque nós precisamos de alguém para tirar dúvidas. Aí aparece canal de educação, MG, aparece saudações geográficas. Todo mundo tentando ajudar de maneira interpretativa, fazendo o seu papel. O Lucas, né, o companheiro Lucas lá de Poços de Caldas, Crivellari, né, pessoal? Grande abraço para vocês aí, viu, pessoal? Professor Renato, professor Lucas, John Leno,
tá um pouco sumido aí no canal dele, né? O Planeta Educação. E é isso. Aí nós estamos tentando aqui, tá todo mundo tentando ajudar de alguma forma, né? A nossa companheira lá da pedagogia, né? A professora também tentando, a inspetora tentando ajudar, todo mundo tentando ajudar a interpretar isso aqui. É complicado, pessoal. Se não facilitar, realmente fica difícil para todo mundo, tá? Essa que é a verdade. Então, e aí gera esse tipo de informação, né? E a gente fica muito preocupado porque o objetivo do canal de educação é ajudar. O objetivo do canal da educação é promover informação. Mas aí fica difícil quando a gente tá lendo um documento, que se você pega, por exemplo, lá, eu ainda estou um pouco grilado com isso, porque se você pega lá a resolução 4920, quando ela fala, por exemplo, sobre educação especial, tá? Não é claro, pessoal. Realmente é muito complicado. Você pega o parágrafo 7º que vai dizer o seguinte: ao tempo de serviço exercido da função, componente curricular, área do conhecimento na educação especial, poderá ser computada em sua totalidade na função, componente curricular, área de conhecimento para o ensino regular. Ora, pessoal, olha o que o parágrafo 7º diz, olha o que diz o parágrafo 8º, esse claríssimo, né? O tempo exercido no ensino regular não poderá ser computado para a função, componente curricular, na área de conhecimento da educação especial. Entendo perfeitamente o parágrafo 8º. Aí você tem o parágrafo 7º e o 9º, que é obscuro, que é interpretativo, é pura hermenêutica aqui, na verdade, porque cada um fala uma coisa. Até aparecer uma instrução que vai dizer exatamente isso que eu acabei de ler para vocês, né? Você pega lá no parágrafo, no item 3, lá nas observações, e está falando, ó, conforme o parágrafo 9º do artigo 13. Como assim conforme o parágrafo 9º do artigo 13? Ah, mas para algumas pessoas está muito claro. Para algumas pessoas está muito claro, para outras não. Então o legislador, ele tem que ser mais claro, mais específico. Tem que desenhar mesmo. A palavra é, se tiver que desenhar, desenha para as pessoas entenderem. Tá certo, pessoal? Porque se nós estamos falando em serviço público, nós estamos falando em transparência, nós estamos falando em publicidade dos atos, em eficiência, por que não ser um pouco mais transparente? Parece que a lei no Brasil é feita para ninguém entender. Essa que é a grande verdade. Então, o professor de apoio só poderá ser computado para essas funções. Quais são essas funções? Na função de apoio e na função de sala de recurso. Não sendo possibilitado seu corpo para nenhum outro cargo. A informação está aí para todo mundo que quiser aprender. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz. E que Deus te abençoe.